João Fernandes, que é economista da Quantitas, que está chegando aqui na nossa programação. João, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada, prazer é sempre nosso. Bom, João, são vários pontos importantes, né? A gente teve um IPCA esta semana, estávamos inclusive aqui falando agora há pouco sobre a questão do arcabouço, né? Que deve ser apresentado aí na volta de Lula à China. O próprio Rogério Seron aqui falando que este arcabouço deve acabar ajudando aí a valorização do real especificamente, por conta aí de trazer, né, uma visão melhor até para o investidor estrangeiro vindo para o Brasil. Mas eu queria entender a sua visão, né, diante deste último IPCA que a gente teve, as suas perspectivas, né, o arcabouço em si, ainda acho que precisa de alguns detalhes importantes que devem vir no texto ali para a gente entender exatamente da onde vai vir toda a receita, mas entender a sua visão sobre esses últimos dados. Já é hora exatamente, né, de acreditar que a inflação vem dando então sinais de que possa começar a arrefecer, apesar do próprio Roberto Campos Neto já ter falado que é preciso olhar para outros indicadores também, ter um pouco mais de calma para entender os próximos passos da nossa taxa de juros. Claro. Bom, para pensar mercado hoje, eu acho que a gente tem que olhar para esses dois vetores que tu citaste, o IPCA que saiu agora de março e o desenvolvimento fiscal. Eu só acrescentaria um terceiro vetor, que é a dinâmica do mercado de juros global. Mas esses três estão dominando o que está acontecendo aqui no mercado brasileiro. A gente está vendo uma queda muito substancial da curva de juros, isso não é algo apenas dessa semana, isso já vinha acontecendo, e inclusive foi um dos vetores que contribuiu para que o mercado de ações estabilizasse e no dia da divulgação do IPCA, que foi terça-feira, tivesse aquela alta muito forte. Então, a gente hoje vê o mercado brasileiro muito dominado pelo mercado de juros. Então, entender o que acontece no mercado de juros está super fundamental para entender o que acontece com ações e dólar. Começando pelo IPCA. O IPCA foi super importante no sentido de realmente ter confirmado uma desaceleração substancial da inflação corrente que a gente já tinha observado na prévia da inflação de março, que é o IPCA 15. O IPCA fechou o mês confirmando essa sinalização, mostrando que os itens mais relevantes para o Banco Central realmente estão rodando em patamares mais baixos. Eu estou falando aqui de serviços, que foi para uma mínima histórica do mês, eu estou falando de bens que estão estáveis num patamar baixo já há algum tempo, e dos núcleos, que é justamente o agregado que exclui tudo que é volátil na inflação, para olhar apenas aquilo que é relacionado com atividade econômica e política monetária. Então é uma ótima notícia a gente estar vendo esse resultado na inflação corrente. É claro que as autoridades do Banco Central, como é esperado de qualquer central banker, estão sinalizando que esse é um número, então eles olham para um processo de desinflação, não apenas um print de desinflação. É uma boa notícia, mas a gente tem que continuar observando se os próximos meses vão continuar trazendo um nível de inflação similar. Eu acredito que a gente não está indo para um processo de reversão. Eu acho que o que está acontecendo... Estamos te ouvindo, pode falar. Estamos ouvindo. Você ouve a gente? Acho que o João não está ouvindo alô? a gente. Agora sim, estamos ouvindo. Pode falar, pode falar. Fica à vontade. Uma pequena falha na internet aqui. Aqui em Porto Alegre está um tempo muito ruim, então a nossa luz está um pouquinho instável aqui na região. Mas, continuando. Eu até acredito que os próximos prints de inflação não vão reverter o que a gente viu nesse IPCA de março. Eu acho que a gente vai continuar vendo uma inflação corrente mais baixa do que foi em 2022. Isso não quer dizer que é o suficiente para você apressar um processo de queda de juros, porque uma inflação mais baixa, na verdade, não quer dizer uma inflação na meta. Uma inflação mais baixa até é algo bem-vindo, mas é algo em relação a uma inflação historicamente alta que foi a de 2022. Se a gente excluir aquela contribuição que os combustíveis tiveram para a inflação de 2022, a gente está falando de uma inflação que foi maior que 8%. A meta para o ano passado era 4,25%, era 4,5%. Para esse ano, a gente está falando de uma meta de inflação, a meta do ano passado era 13,25%, para esse ano a gente está falando de uma meta de inflação que é 3%. Então, é muito distante ainda do que o Banco Central objetiva e não permite antecipar um corte de juros já para o curto prazo, até porque a gente tem outro entrave pela frente, que é o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele por mais que tenha sido uma notícia
que representa um avanço, para usar até as próprias palavras do Roberto Campos Neto, é uma tentativa, né, de você colocar travas e gatilhos para evitar que o endividamento suba nos próximos anos, ele, na visão da maioria dos economistas, é insuficiente. Não é uma medida que vai ser ampla bastante para garantir isso. E a consequência é que isso está mantendo as expectativas futuras de inflação no mercado, medidas principalmente pelo Focus, em patamares acima da meta. E isso, a despeito de uma inflação corrente mais baixa, que volto a lembrar, é mais baixa, mas não está na meta, impede que dê conforto bastante para o Banco Central antecipar um corte de juros já para agora, para curto prazo. Mas um ponto que é verdade, vale a pena colocar. Esses desenvolvimentos, principalmente no âmbito da inflação e do mercado global, que foi o que eu falei antes, né, que está com o risco de entrar cada vez mais num processo de crescimento menor, até risco de recessão, estão antecipando onde a gente vislumbra corte de juros. Até pouco tempo atrás, a gente achava que seria apenas em 2024. Hoje a gente já tem que frisar que existe um risco sim de ser algo mais para o quarto trimestre desse ano. Mas não acredito que seja algo, por exemplo, para o primeiro semestre. João, você falou em relação, né, à questão da meta de inflação. Esse é um tema também, né, que acaba dividindo aí muitas opiniões. Até tenho lido bastante ontem, se eu não me engano, até no próprio evento do BTG, o André Esteves acabou falando algo sobre essa questão, mas eu queria entender a sua visão, né? Parte aí do mercado acredita que realmente mexer na meta de inflação a partir de 2024, ou que seja, num curto período, não seja o ideal. Parte do mercado acredita que o atual patamar não condiz também com a realidade de um país emergente como o nosso, né, trazendo aí uma grande preocupação, mesmo com esse arcabouço, que ainda faltam alguns argumentos até para a gente entender exatamente, né, os parâmetros ali de como a gente vai conseguir chegar nesse superávit previsto de 0,5% em 2025, zerar o déficit em 2024, mas eu queria entender a sua opinião em relação a esse tema, né, a possibilidade de se avaliar ali, alterar essa meta da inflação. Qual que é o seu lado aí dessa mesa, né? Você está em qual lado aí dos agentes de mercado, dos que acreditam ser realmente importante ou que não é o momento ainda de se falar sobre isso? Eu acho que a gente não deveria mudar a meta, Paula. Se eu estivesse na cadeira do Banco Central, ou na cadeira da Fazenda, ou na cadeira do Planejamento, o meu voto seria por manter a meta nos patamares atuais. Quando a gente teve a proposta de reduzir a meta, que se inicia lá em 2016, foi colocada uma escada de diminuição da meta, partindo do patamar que até então de 4,5%, para chegar em 13,5% em 2022, 13,25% esse ano e 3% em 2024. Porque quando a gente fala que a meta hoje é 3%, a gente está se referindo ao 2024, que é onde é o horizonte que o Banco Central está olhando. Isso é algo alinhado com países emergentes. Tá? Se a gente for olhar países da América Latina, leste europeu, a gente vai encontrar metas de inflação menores do que 4%. Tá? A inflação também é menor do que a média brasileira. Então a gente tem um problema inflacionário grande. Isso não é fruto apenas de, digamos, a política monetária não ter combatido a inflação. São questões estruturais. Você só consegue uma meta de inflação mais baixa numa economia que é mais produtiva. Uma economia ser mais produtiva, ela tem que ter um fiscal solvente, tem que ter uma grande grau de liberdade para você fazer negócios, tem que ter um sistema tributário eficiente, tem que ter menos burocracia, tem que ser mais aberta para o comércio estrangeiro. Então, você tem uma série de mudanças que, no fim das contas, é o que permite que a inflação fique menor de forma estrutural. A inflação nada mais é do que uma pressão que a gente vê do crescimento da demanda, normalmente vinculado ao crescimento populacional, nesses termos estruturais, contra a capacidade da oferta de bens e serviços atender essa demanda crescente. Se a gente tem uma oferta que é limitada no quanto ela pode crescer, por conta dessas questões estruturais do Brasil, você sempre vai conviver com uma demanda acima e sempre com uma inflação estruturalmente mais alta. Por isso que a meta do Brasil é acima. Em 2016, essa tentativa de reduzir a meta veio junto com uma série de reformas. Teto dos gastos, reforma trabalhista, depois veio a reforma da Previdência em 2019. Isso era tudo com o intuito que os juros reduzissem sim estruturalmente e a meta de inflação ficasse menor estruturalmente. Quando você reverte a direção dessas medidas, passa a se tornar muito mais difícil você alcançar essa meta. Então, se você não tiver um fiscal estável, por exemplo,
vai ser muito difícil você alcançar a meta de 3%. Mas eu não acredito que a gente tem que mudar o objetivo, sabe? Para mim, se você aumenta a meta de inflação, você volta a permitir que a gente deixe de buscar essas mudanças estruturais, deixe de buscar um fiscal melhor, uma economia que tenha a capacidade da oferta crescer mais, que tenha mais investimento, que seja mais produtiva. Tudo isso é meio que vai deixar de ser necessário para alcançar uma inflação de 4,5%, digamos. Então eu prefiro manter a meta em 3% para continuar com algo que nos coloque na direção de, bom, precisamos de reformas para conseguir ter um país alinhado com outros emergentes em termos da oferta brasileira de bens e serviços atender a demanda crescente. Maravilha. João, vou trazer aqui para a nossa conversa o professor Alexandre Cabral, que está com a gente também aqui no nosso estúdio. Tem perguntas aqui para você, fica à vontade, Cabral. Meu camarada, bom dia. 3 minutinhos para boa tarde. Bom dia. Juros lá fora, que uma das preocupações até do Roberto Campos Neto dependendo do quanto subir os juros lá fora, pode mudar fluxo para emergente. O que vocês estão enxergando de juros, principalmente nos Estados Unidos, já que saiu CPI e PPI essa semana? Sobe mais uma, sobe mais, fica até quando? Alexandre, acho que sobe uma de 25 e para. Então, para mim, o mercado global, ele está se mostrando um vetor para o nosso mercado local, onde a assimetria cada vez mais é juros para baixo. Isso principalmente porque, em termos de crescimento econômico, as decepções estão se acumulando. Se a gente olhar Estados Unidos, essa semana que passou foi uma das semanas mais trágicas, eu diria, em termos de dados sendo divulgados. A gente teve indústria americana para baixo, serviços, setor de serviços nos Estados Unidos para baixo, uma série de dados de mercado de trabalho mais fracos que terminaram na sexta-feira com um payroll que vem em linha, mas ainda assim não contrabalança o restante dos dados ao longo da semana que tinham sido piores. E isso tem levado a cada vez mais uma preocupação de, bom, estamos nos encaminhando para um cenário recessivo, porque vamos lembrar que no âmbito do crédito americano, a gente, além do efeito do juro alto, do crescimento menor, tem todo um problema bancário que se desenvolveu nos bancos de médio e pequeno porte, que vai limitar a oferta de crédito, que acaba alavancando um pouco esse processo de perda de dinamismo da economia. Então, o temor recessão passou a ganhar corpo no mercado lá fora. Não é à toa que a gente tem visto lá fora, nos últimos poucos dias, ações e juros vindo para baixo juntos. Normalmente, quando o juro vem para baixo lá, né, você tem uma dinâmica benigna nas ações. Elas sobem pela perspectiva de que o Fed não vai continuar apertando juros e isso vai ser melhor para as empresas. Quando a gente vê ações e juros caindo, como foi na última semana, isso significa que, olha, a gente está olhando para o Fed derrubando os juros, mas ele está fazendo isso por uma razão muito ruim, porque o crescimento está vindo para baixo muito rápido e isso vai prejudicar as empresas mais do que o benefício que elas vão ter com o juro menor. Então, para nós, o que acaba ficando é uma contribuição de um aperto monetário global que está se mostrando cada vez uma perspectiva de um aperto monetário global cada vez menor. Nas outras regiões do mundo está acontecendo algo similar. Hoje, por exemplo, saiu notícias comentando sobre algumas autoridades do Banco Central Europeu já sinalizando que eles podem reduzir de 50 para 25 o pace de aumentos, por medo também de um processo recessivo. No caso do Fed, para mim, o que parece muito precificado e muito claro é que eles não vão ir além da próxima alta, vai ser uma última de 25, e depois eles devem manter o juro parado. O mercado precifica queda. Eu acho que eles não derrubam o juro no curto prazo, mas é uma discussão que no final do ano certamente a gente vai estar tendo com mais afinco. E o que seria derrubar para você? Segundo semestre igual ao Brasil? Olha, eu acho que o Fed vai ter uma postura mais dura do que o mercado espera para iniciar o corte. Se a gente olhar a precificação, depois da queda de 25 já tem corte precificado, já seria para a segunda reunião. Eu acho isso muito cedo. Eu acho que a discussão vai ficar para o quarto trimestre, início trimestre e primeiro trimestre do ano que vem. Ainda que a gente esteja nesse ambiente recessivo, vale frisar que a inflação continua um problema. A gente está vendo uma inflação melhor nos Estados Unidos, estamos, mas também de forma um pouco análoga com o que eu falei de Brasil, ainda uma inflação melhor, ainda muito acima da meta. A gente está falando de inflação de mais de 5% ano contra ano. A meta informal dos Estados Unidos para CPI é uma inflação em torno de 2,5%. Para PCI, que é o índice oficial que o Fed olha, é uma meta informal de 2%. Então, não é um caminho
tranquilo até lá, né? Ainda tem desinflação para acontecer. Eu acho que para essa discussão de queda de juros vir para o curto prazo, a gente está ali já em junho, julho, discutindo uma queda no início do segundo semestre, só se realmente a recessão surpreender muito. Senão, eu acho que o Fed vai segurar esse corte e a discussão vai ficar para o final do ano. Possivelmente com o corte efetivamente acontecendo no início de 2024.